Entrou em vigor este mês a Lei 13.330 para combater os furtos de animais em propriedades rurais. Agora, quem furtar ou comprar galinha, porco ou gado furtados também pode ser preso. É nesta propriedade de 840 hectares a 70 quilômetros de Brasília que o Adriano produz soja, milho e feijão. Ele também cria na fazenda 600 cabeças de gado. A finalidade é trabalhar com a parte genética dos animais. A gente trabalha com a raça Guzerá, é um animal dupla aptidão, carne e leite. E a função do animal PO é melhorar o ganho genético do rebanho. Tá? Então a gente faz uma seleção genética, a gente busca melhorar os índices de desempenho e de produtividade. Mas além da preocupação do dia a dia com a pecuária, a agricultura e também o clima, o Adriano e os outros produtores dessa região do Distrito Federal estão enfrentando uma outra dificuldade. É que nos últimos tempos virou rotina nessa área o furto de animais dentro das propriedades. Isso é um fator de insegurança para a propriedade, é um fator de prejuízo financeiro para o produtor rural, é um custo a mais de produção para o produtor. Infelizmente, ainda é uma realidade bem presente no dia a dia nosso. O furto de animais não atinge somente médios e grandes produtores. Os crimes também chegaram a donos de pequenas propriedades. Para combater esse tipo de crime, entrou em vigor em todo o país este mês a Lei 13.330, que altera o Código Penal e aumenta a punição para os criminosos. Agora, quem comete o furto de animais pode ser condenado de 2 a 5 anos de prisão. Quem compra os animais furtados comete crime. A pena também é de 2 a 5 anos de prisão. A lei traz uma figura qualificada do artigo 155 do furto, da ação penal, da ação típica de furto, e traz um novo tipo penal, acrescentando uma nova conduta ao artigo 180, que é a receptação. A única alteração prática dessa alteração legislativa é no sentido de que esse agente dessa conduta não pode mais ser beneficiado com a suspensão condicional do processo. É um benefício trazido pela Lei 9.099 de 95, que permitia que o sujeito, uma vez acusado por essa prática, poderia ter o processo suspenso durante um determinado período e ele, atendendo a algumas condições impostas nessa suspensão, ao final teria esse processo extinto. Agora não poderá mais ter isso. Para os produtores, junto à nova lei, também é necessário impedir a ação dos criminosos. Precisamos de mais efetivo de polícia na área rural, nós precisamos assim, de mais frequência, mais viaturas. Precisa melhorar mais, fortalecer o patrulhamento rural, porque só com ações de fato na ponta é que a gente vai inibir essas ações nas fazendas. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, está aqui conosco no estúdio do Jornal da Justiça hoje o advogado Antônio Rodrigo Machado. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Ana. O que tem que ter uma carne para ela ser considerada legal, para ela poder ser vendida e comercializada legalmente? O tema da matéria nos remete ao furto de animais. Só que a gente tem uma série de legislações, de normas, para que a carne que chega à mesa do cidadão ela seja considerada uma carne com validade, digamos assim, em vários aspectos, para que o ser humano ele possa consumir isso com segurança. Então, uma carne, para ela ter essa licitude ao chegar na mesa do cidadão, ela tem que atender critérios básicos de respeito à saúde humana. Então, para isso, onde ela foi abatida, qual o local da sua procedência, a forma como ela foi comercializada, armazenada no supermercado. Então, uma série de critérios relacionados à proteção da saúde humana devem ser seguidos e protegidos para que a nossa alimentação ela tenha o mínimo de segurança. Essa lei nova aí, 13.330, ela inibe que a carne seja vendida ilegalmente, já que, consequentemente, um boi roubado ali vai gerar uma carne ilegal no mercado, provavelmente. Não necessariamente ela tem uma incidência direta sobre essa qualidade da carne. Né? Nós temos um grande problema no país, um país de dimensões continentais, onde a criação de gado muitas vezes é feita em propriedades enormes. Né? Então, quando há um furto, seja de boi, seja de cavalo, seja de aves, isso acaba trazendo um transtorno, de fato, para a produção. Mas a qualidade da carne não está relacionada a se a carne ela é produto de um furto ou de um roubo ou não. Ela está muito mais relacionada à qualidade da produção daquela carne e principalmente também aonde aquele animal foi abatido
para se transformar na nossa alimentação. Então, a nova legislação, ela está muito mais ligada ao aumento de penas para quem furta essa carne. Mas nós temos uma série de legislações que vão garantir a qualidade da carne que chega à nossa mesa. Falando da qualidade da carne, como é feita a fiscalização nos locais de abate? Olha, de acordo com a Constituição, quem define a fiscalização desses locais é a União, o Estado e também os municípios. E aqui também, no caso do Distrito Federal. Então, há uma divisão da competência para a fiscalização e para a legislação relacionada ao tema de proteção da saúde. Especificamente quando se fala sobre abate, sobre a qualidade da carne, no comércio municipal, fica a critério do município fazer a fiscalização desses locais. Quando se trata de comercialização intermunicipal, né, dentro de toda a região do estado, fica a cargo da Secretaria Estadual. E na comercialização nacional ou internacional, nas grandes indústrias, nas grandes empresas que fazem a comercialização dessa carne para outros países, aí fica a cargo do Ministério da Agricultura. A gente sabe que a gente tem grandes produtores e pequenos produtores. Por exemplo, um pequeno produtor que abate um animal no sítio ou na fazenda, na chácara dele. Sim. Ele pode comercializar essa carne ou não? Tem que ter alguma inspeção da vigilância? Não, não pode. Muito embora, no caso de abate para consumo próprio, a legislação, a jurisprudência tem entendido que ali não se trata de um ilícito, mas o ato de comercializar, o ato de colocar esse objeto, esse bem à venda, ele passa a ter um interesse público que precisa ser resguardado. Então, é muito comum, principalmente na cidade do interior, na zona rural, esse abate acontecer sem as regras básicas sanitárias necessárias para que essa carne ela tenha uma segurança quando ela chega à mesa de toda a nossa sociedade. Então, seja na zona rural, seja na zona urbana, cada um desses entes públicos, eles têm a responsabilidade de determinar regras que precisam ser cumpridas. Quem descumpre pode ser punido. Quem descumpre pode ser cumprido, tanto na via administrativa, na via civil, como também na via penal. Tá, a gente continua nesse assunto no próximo bloco, só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e nós voltamos a falar com o advogado Antônio Rodrigo Machado sobre o furto de animais e também o comércio ilegal de carne que existe muito no país, né? O senhor estava falando no bloco passado da punição que quem desrespeita a legislação pode ser punida. Há alguma diferença na legislação de estado para estado referente a esse tipo de coisa? Não, ou vale uma punição para todo mundo? Não, existe um decreto federal que estabelece regras básicas para todos os entes federativos, principalmente no que diz respeito à aplicação de sanções administrativas. Já no aspecto penal, não. No aspecto penal, a gente pode ter aí responsabilidade penal a partir de ofensa ao meio ambiente, a partir de ofensa ao direito do consumidor, entre outros tipos que poderão ser enquadrados dentro do próprio Código Penal. Então, por exemplo, você pode interpretar isso. Existe um artigo dentro do Código Penal, artigo 268, que ele fala que colocar à venda qualquer tipo de produto que possa causar dano a outrem, por si só já seria um crime. Mas aí entra a questão do Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, quando você comercializa um produto que você não sabe a procedência, que você não tem a garantia da validade daquele produto, que possa causar qualquer tipo de dano ao consumidor, isso também é um ilícito de natureza penal. Sem contar a questão do meio ambiente, né? Então, por exemplo, no caso de abatedouros, os restos sanguíneos, os restos, as vísceras, né, digamos, daqueles animais, ao serem encaminhados para o meio ambiente, isso tem uma série de transtornos para a saúde da sociedade que está ali ao redor, né? Contaminação de água, contaminação de solo. Então, o abatedouro ilegal, ele acaba trazendo uma série de complicações para a sociedade. Não apenas a questão da carne sem uma qualidade certificada. A gente sabe que existe uma enorme quantidade ainda no Brasil, que é difícil de fiscalizar todos os locais, né, onde possam acontecer esse tipo de abate, ao crime de quem abate. Mas e de quem compra essa carne, porventura, um estabelecimento, um açougue, um grande supermercado, que compra essa carne clandestina, abatida, por vezes por um preço muito mais barato, e revende como se fosse uma carne inspecionada? É um crime que tem uma cadeia, digamos aí, de responsabilidades, né? Então, por exemplo, o dono de um supermercado, ao fazer a compra de uma carne, ele tem que saber a procedência, ele tem que saber quem é o produtor,
quem abateu aquela carne, quem transportou aquela carne, as condições do transporte daquela carne. Então, pegando aí a ponta dessa cadeia, digamos assim, de fornecedores, no supermercado, aquela pessoa que está vendendo a carne, ela é responsável, inclusive, por todas as fases anteriores, da produção, do abate, do transporte, do armazenamento, incluindo aí a sua responsabilidade acerca de todo e qualquer problema que aconteceu anteriormente. Então, a gente falou na matéria aqui sobre o crime de receptação. Então, quem compra uma carne que tem origem no ato ilícito, no caso do crime de furto, ele também está cometendo um crime grave, né, de acordo com a alteração legislativa de 2 a 5 anos de reclusão. Então, isso é algo muito grave. Então, o dono do supermercado ele é responsável. Do ponto de vista administrativo, aquele supermercado que vendeu uma carne de procedência duvidosa irregularmente, ele pode ser advertido, ele pode ter as suas atividades suspensas. Imaginemos um supermercado em que as portas serão fechadas, serão lacradas por conta da fiscalização e até mesmo ter a suspensão ou interrupção total das suas atividades. Tá ótimo, muito obrigada pelas informações. Eu conversei com o advogado Antônio Rodrigo Machado, que conversou com a gente hoje a respeito do furto de animais, da nova lei que entrou em vigor este mês e também da venda clandestina e da venda legal de carne, como deve ser. Obrigada pela participação, até uma próxima.